Boa noite, senhores! Sejam bem-vindos ao meu canal. Estou aqui com meu café pronto para que a gente bata um papo juntos. Quero contar para vocês hoje a história de uma seguidora, que eu vou chamá-la de Ana, é um codinome. Ela me mandou alguns directs no Instagram, tirando dúvidas sobre o relacionamento que ela está vivendo. Eu pedi autorização para ela para que a gente pudesse responder em vídeo, porque acho que a história dela pode ajudar algumas outras mulheres, ou até mesmo você, que não vive um relacionamento abusivo, mas tem uma dificuldade de compreender a complexidade que é sair de um relacionamento assim. Vou contextualizar vocês. Ela já tinha me mandado uma mensagem nas caixinhas, informando que dentro do relacionamento que ela viveu, já aconteceu puxão de cabelo e que ele tem uma tendência suicida. Eu não li todas as mensagens que ela me mandou, porque ela me mandou várias mensagens e eu achei interessante guardar para ler junto com vocês, para que a minha reação seja a mais natural possível e mais verdadeira também. Partindo desse ponto, né, que já aconteceu uma agressão física, vamos lá. Ela disse: tenho tido medo justamente por isso. Ele trabalha como serralheiro e sobe em telhados para fazer manutenção. Às vezes manda foto chorando e eu não sei o que fazer. Também por amar muito ele, infelizmente estou quase cedendo. Quanto à relação do suicídio, apenas um profissional especializado vai poder ajudar ele agora. Ele precisa se curar sozinho. Ele precisa trabalhar isso com uma ajuda profissional e da família dele. Se ele nunca tivesse te agredido, a gente podia, sim, pensar em você ser um apoio. Mas a partir do momento que ele te agride, já não é mais você que tem que tomar conta dele. E eu tinha respondido isso já nos stories. E dentro dos stories eu falei o seguinte: que eu conhecia as minhas pacientes, as minhas assistidas na polícia, as minhas seguidoras que estão em relacionamentos abusivos, que a gente tem a tendência a naturalizar alguns comportamentos agressivos. Assim como as coisas boas, se a gente recebe rosas todos os dias, vai chegar um momento que receber aquela rosa, você não sente mais a primeira sensação que você sentiu. Assim acontece também com as agressões. Primeira vez que você foi agredida, doeu demais. Logo depois, aquelas agressões, elas vão se naturalizando. E a gente não pode deixar que isso aconteça. Naturalizar uma agressão. E quando você diz que está quase cedendo, eu imagino que é por conta de amenizar o que ele fez contigo. Amenizar a agressão te leva a acreditar que isso é um ato perdoável. Que tá tudo bem perdoar. E não tá. Também por amar muito ele, infelizmente estou quase cedendo. Amar não é justificativa para ceder à agressão. O amor, ele não salva relacionamento nenhum. É a forma como a gente se relaciona que faz com que essa relação seja boa e duradoura. O amor, ele não vai sobreviver, ele não vai ser justificativa para se manter dentro de um relacionamento onde não há respeito, onde uma pessoa agride você fisicamente. Eu tenho 27 anos e ele 33. Ele não é nenhuma criança. Exatamente. Ele não é nenhuma criança e ele sabe disso. Todas as coisas ruins que ele faz com você, ele tem total consciência. Tanto que eu posso arriscar que em algum momento ele já te pediu para não contar para ninguém, ou que era uma coisa só de vocês dois e que você não deveria partilhar algo de ruim que ele fez com você. Não é porque ele se arrependeu ou porque ele tem vergonha, não. É porque ele sabe exatamente que aquilo é errado. Quando ele faz, ele sabe que tá errando, tá? Fica passando pano achando que na hora ele não sabia o que estava fazendo. Ele sabe muito bem, ele não é nenhuma criança. Sempre que ele bebe, ele é grosseiro, inventa motivos pra gente brigar. Mas pelo fato da mãe dele sempre apanhar do pai, ele disse que nunca colocaria a mão em mim. Ana, ele já colocou a mão em você. Nessa altura do campeonato, não é mais para a senhora estar escrevendo esse tipo de frase aqui, que ele nunca colocaria a mão em você, ele já colocou. Eu espero que a senhora saia desse vídeo com a consciência de que o que aconteceu entre vocês no dia que ele puxou seu cabelo foi agressão. Que ele te machucou. Que ele não se importou em te machucar. Que ele achou que tinha o direito de externar aquela raiva dele em você. Certa vez ele bebeu cachaça. Estávamos em um sítio. Pedi ele para parar e ele me xingou. Disse que eu estava querendo controlá-lo. Sim, estava, né? Ficar determinando quanto a pessoa pode beber ou não, não deixa de ser uma forma de controle. Mas eu imagino que aqui seja para tentar conter riscos, né?
que ele estava começando a se descontrolar e que ele iria com certeza descontar em você. E não adianta, a gente não controla ninguém. Não adianta a gente querer ficar contornando as coisas para que a pessoa não seja quem ela realmente é. No dia seguinte, ele me ligou e eu disse que não ficaria com ele, pois não concordava com ele tomar tanta cachaça. E se ele não quisesse que eu desse minha opinião para a melhoria dele, não fazia sentido estarmos juntos. Relacionamento saudável, realmente, a gente dá a nossa opinião e ele segue se quiser. Aqui no caso, ele não quer seguir, ele quer encher a cara. E ele não se importa de encher a cara e ficar irritado e ficar grosseiro e descontar em você. Para ele, esse cálculo não é ruim. Ele não se importa, tá, Ana? Ele falou que prometia que não tomaria mais, por mim, por Deus e pelas filhas. Com o passar dos dias, observei ele muito quieto. Depois de uns dias, vi a filha dele de 9 anos que ficou com ele na festa. Ela veio chorando, pedindo para mim falar com o papai dela para não tomar mais cachaça, porque ela ficou com muito medo. Bom, eu reforcei. E ele contou que amarrou uma corda. Que amarrou uma corda? Uma amiga? Ele amarrou uma corda nele? Não deu para entender direito. Mas de qualquer forma, a gente tem que começar a entender o seguinte, Ana. A gente namora uma pessoa para aceitar do jeito que ela é. A gente não vai mudar ninguém. Se você gosta dele desse jeito, grosseiro, te agredindo, te xingando, enchendo a cara, te passando vergonha, expondo as filhas dele, porque se um dia você tiver filhos com ele, ele vai ser do mesmo jeito, beleza. Cede, por amor. Cede a esse relacionamento. Se não, cai fora, menina. Você é nova, você tem milhões de oportunidades, existem trocentas outras pessoas maravilhosas no mundo. Você só vai conseguir ver o brilho que entra pela janela quando você abrir mão desse relacionamento. E até lá você só vai estar perdendo vida. Não fique com uma pessoa esperando uma mudança. Olha do jeito que ela é. É isso que você quer encarar? Vai de cabeça. Se você espera uma pessoa diferente, mude de pessoa. Aqui não. Ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Não com você, principalmente não com você. Isso deve ter quase um ano. Já viajamos juntos para as roças. Aqui em Minas o que mais tem é cachaceiro. Eu também tomava, porém parei junto com ele. No dia das crianças estávamos em um evento na rua. Ficamos bebendo de 9 até às 17h30. Quando ele levou todas as crianças embora, fiquei na rua com um casal que viu ele crescer. Vamos dar uma paradinha aqui e começar a entender que o problema não é a bebida? É claro que a bebida é um fator de risco. Pessoas que têm problemas com violência, normalmente quando bebem, ficam muito mais violentas e têm momentos explosivos. Mas a gente tem que parar de jogar a culpa na bebida. O problema é ele. A bebida só externaliza quem ele realmente é, o que ele realmente é capaz de fazer. De repente, senti um puxão de cabelo e gritei. Aí, quando me levantei, me puxou novamente para o chão. Ele não só puxou seu cabelo, Ana. Ele te empurrou, ele te puxou o cabelo ao ponto de você cair ao chão. Porque você estava conversando com um casal de amigos. Eu vi a senhora que estava comigo falar: Fulano, não faz isso com ela. E eu comecei a chorar. Ele me chamou de puta, safada, piranha. Eu tenho que cortar isso nos vídeos? Eu ainda não sei fazer esses recortes de palavras proibidas. Vai sair. Enfim, ele xingou ela dessas palavras e disse que se queria descobrir uma traição era só pegar o meu celular. Aqui. A gente falou nas mensagens anteriores que poderia ser que o problema de beber junto com outras pessoas vinha aí com ciúmes, controle, batata, né? Por isso que eu falo pra vocês, gente, ciúmes não é uma coisa saudável. Param com essa história de um ciúminho bobo, isso não é bom. Ciúmes só acrescenta coisas ruins. Ele te xingou em público, né? Te humilhou na frente das pessoas. Te puxou pelo cabelo no chão, outras pessoas vendo. Olha que vergonha. Meu celular estava na casa da mãe dele carregando. Aí o marido dessa senhora juntou com outras pessoas para segurar ele. E eu saí chorando, jurando que nunca fiz nada. E a rua cheia. Perdi meu chinelo. Perdeu seu chinelo em muita coisa, né, Ana? Muita coisa. Eu fico muito triste quando leio essas coisas. Porque é uma agressão que eu não desejo que nenhuma mulher passe. Isso aqui é agressão. Isso aqui é agressão. Isso aqui é crime. Isso aqui que a gente tá lendo é crime. Isso aqui já não é mais sinais, isso daqui já não é mais questões, isso daqui, ó,
Isso daqui não é mais ele jurou que não encostaria a mão em mim. Isso daqui é agressão. Fui na casa da mãe dele buscar meu celular. O pessoal ficou do lado de fora me esperando e ele passou na minha frente. Eu peguei o celular e falei com a mãe dele que se voltasse lá, que se eu voltasse lá, quem poderia me bater agora era ela, porque isso não era atitude de homem. Na hora da raiva a gente fica forte, né? Mas quando a gente tratar de dependência emocional, a gente tem que entender o buraco que a gente tá e entender a nossa fraqueza para que na nossa fraqueza a gente seja forte. É bom que a gente tenha a consciência da dificuldade que é sair de um relacionamento onde a gente é agredida e ainda fala que ama. E quando a gente tá nessa posição, a gente primeiro entende, eu sou capaz de perdoar, para depois a gente entender que eu não vou perdoar. Porque na hora da raiva a gente fala que a gente nunca mais vai voltar. Depois a gente tá começando a pensar em ceder. E não é só você não, Ana. Todas as mulheres que sofrem de dependência emocional, elas vivem esse ciclo aqui. É exatamente esse ciclo aqui que acontece. E você garantiu. E garantir para ela que nunca fiz nada contra o filho dela, até se você tivesse feito. Eu acho que isso daqui que é outro ponto que é muito importante a gente ter nesse canal. Ainda que você tivesse o traído com o melhor amigo dentro da casa da mãe dele, não dá o direito dele de encostar a mão em um fio de cabelo seu. É isso que as pessoas têm que começar a entender. Tem que parar de justificar e de ficar aqui, mas eu não fiz nada, eu sou uma mulher direita, digna. Sim, ainda que você não fosse também. Se você não fosse uma mulher direita, ele também não tinha o direito de te agredir. A conta é clara. A conta é clara. Ainda perguntei onde ele estava, que não estava lá para provar o que ele falou. Bom, ele estava escondido no banheiro. O senhor que estava com a gente começou a achar que eu estava errada e que não queria deixar a esposa dele me ajudar. Mas com custo, ela convenceu ele a deixar o filho deles vir trazer de carro para casa. Alguém me explica em que mundo que uma mulher que acabou de ser jogada ao chão, não sei em que forma, se foi só ela estava sentada, né? E puxou o cabelo, é uma mulher que estava errada. A gente vive essa sociedade aqui, senhores. Essa sociedade aqui ainda é muito machista, essa sociedade ainda tem raízes muito complicadas. Um senhor viu essa situação e já que ela tinha traído então o namorado, ela estava errada. Então tá tudo bem ela ser agredida. Não tá. Não tá. Eu acho que eu já disse, eu posso reforçar. Ela tá nos garantindo aqui que ela não fez nada de errado, que não tinha motivo nenhum para ele estar desconfiando dela, mas se ele estivesse desconfiando dela, o que ele pode dizer é: Ana, não confio mais em você. Não sinto segurança nesse relacionamento, acho que você está me traindo, então eu estou caindo fora. Não tem mais relacionamento entre a gente. Um homem digno, de honra, perfeito. Ele pode dar a chance dela se explicar, dela não se explicar. Agora, agredi-la, ele perdeu a razão. Ele perdeu a razão. E aí essa menina que foi agredida no meio da rua, foi xingada, foi ameaçada, foi acusada de algo que ela não fez, na frente de todo mundo, ela ainda ficou ali pendente de ajuda. Olha a situação que esse homem te colocou, Ana. Olha a situação que esse homem te colocou. Cheguei na porta de casa e fiquei com vergonha de chegar chorando, descalço. Apenas peguei um chinelo na porta e fiquei debaixo do pé de manga, procurando um lugar para passar a noite quando ele veio, atrás de mim, gritando. E eu saí correndo porque aqui é uma chácara aberta. Eu só lembrava das pessoas falando que ele ia me matar para mim fugir. Ana, a gente já teve aqui a primeira sensação de que ele seria capaz. No momento que ele estava com muita raiva, ele seria capaz de te matar. Outras pessoas tiveram essa percepção no momento que ele te agrediu. Vou esperar que aquelas frases que você falou que ele disse que nunca ia encostar a mão em você, você falou no sentido de que era uma percepção passada, né? E não de hoje, quando você me escreveu tudo isso. Enfim, eu gravei ele. Ele veio atrás de mim querendo conversar, se jogou no chão. E meu pai jogou a culpa em mim. Gravei esses dias nos stories, né? Eu fiz um vídeo falando sobre o filme É Assim que Acaba, por um pouquinho. Eu fiquei, gente, será que eu errei? Será que não é assim? Mas não, é exatamente isso. A primeira vez que a gente é agredida, que a gente fala, a primeira vez que acontece uma situação dessa, é grande demais a quantidade de pessoas que culpam a vítima, incluindo familiares.
Olha só, o pai dela jogou a culpa nela. Como se ela não tivesse que ter irritado ele, como se ela que não tivesse gerado confiança. Precisamos urgentemente entender que não há nada que justifique um homem resolver qualquer questão de um relacionamento na mão, agredindo uma mulher. É sobre isso que se chama o sentimento de posse. É como se ele tivesse o direito de corrigir, o direito de punir. Não, não tem. No dia seguinte, não quis conversa. Ele falou ok. Passou 2 horas, queria saber onde eu estava, queria conversar pessoalmente. Ele mandou várias fotos com o nariz até escorrendo catarro. Disse que não lembrava direito o que aconteceu. Foi até a casa do casal e pediu desculpas. E o irmão dele, que deu um sermão nele, e ele fala para todo mundo que o demônio que falou no ouvido dele. Ah, agora é fácil, né? Claro, imagina. Imagina, vou fazer um monte de merda por aí também e dizer que foi o demônio que falou no meu ouvido. Então tá tudo certo, foi o demônio que fez. Ele não tem responsabilidade nenhuma. Como a senhora mesmo já me disse, ele não é uma criança. Ele sabe o que ele fez. E ele sabe muito bem usar as palavras certas para depois se fazer. Isso daqui é atitude de gente covarde que não assume as responsabilidades do que faz. Está aqui dizendo que não lembra o que ele fez, lembra perfeitamente, e ainda tá jogando a culpa no demônio, né? Muito bom. Maduro ele, né? E que viu uma mensagem minha falando com uma amiga minha que ela era a minha preferida. Ele tá com ciúmes de uma amizade? Não preciso falar sobre isso não, né, Ana? Preciso falar porque eu acredito que a senhora já sabe que ciúmes de amizade ele quer competir. Ele vai competir com a sua mãe também, com o seu pai, quem é mais importante. As pessoas têm. Se relacione com uma pessoa madura, por favor. Alguém que saiba que cada pessoa tem o seu local. O local da amizade é um, o local do seu homem é outro, o local da sua mãe é outro, enfim, maturidade. Diz que não vai mais beber, nem cerveja. Pediu à mãe para me ligar todos os dias e saber como eu estou. Viu na casa do meu pai e pediu para ele não me tratar mal, que a culpa foi dele que puxou meu cabelo no meio da rua. Ah, que bom, pelo menos ele assumiu essa responsabilidade e a culpa é dele mesmo. Meu pai continuou me tratando mal e tinha pego todo o meu dinheiro e deixado a casa que construí a ponto de laje. Ele me ajudou na mão de obra. Eu não concordei, mas ele mandou areia e cimento. Pediu para o irmão dele vir dar continuidade na obra para eu não ficar na casa do meu pai. Disse que é a forma dele se redimir. É uma barra, gente, ser agredida e não ter o apoio da família. E você não tá sozinha, tá? Tem muitas mulheres que não têm o apoio da família. Não se sinta só. Eu vou respeitar esse trecho aqui, porque aqui não tá dentro do seu controle. Não tem o que fazer. O que você tem que entender é que você consegue resolver sua vida sem a ajuda do seu ex ou do seu companheiro. Você consegue resolver a sua casa, por mais difícil que seja, não contar com a ajuda do seu pai, ou ser melhor, contratar uma outra pessoa, se apertar, deixar a casa na laje por um tempo. Você é uma mulher forte, você é uma mulher sábia, você consegue resolver isso com o tempo, por mais difícil que seja. Hoje ele mandou fotos de cerveja sem álcool e eu fico chorando pelos cantos tristes pelo meu tempo perdido. Sinto muita falta dele. Vai sentir falta dele mesmo, Ana. Tá tudo bem sentir falta dele. O que não tá tudo bem é você voltar para esse relacionamento. O que não tá tudo bem é você aceitar tudo que você passou. Sentir falta dele, viver o luto do fim de um relacionamento, sentir falta, faz parte do processo de separação. Ninguém se separa feliz. Não de uma dependência emocional. Quando a gente está dentro de um relacionamento onde existem vários altos e baixos, muitas brigas, muitas reconciliações, a nossa cabeça libera dopamina o tempo todo e a gente fica viciado nessa pessoa. Ninguém sai de uma relação assim tranquilamente. Vai precisar mesmo desse período de abstinência, desse período de dor, onde você está apegada ao sonho do que você imagina que ele seria, do que você deseja, que você sonha que ele seja, das promessas de mudança da pessoa que você gostaria de ter ao lado, e que ele não é essa pessoa. Não adianta você fazer uma listinha e dizer assim, agora nós vamos ser felizes depois que você cumprir todos esses requisitos. Você precisa estar com alguém que já é o que ele é. Você olha toda a forma como ele lida, como ele é, a forma como ele age, a forma como ele te respeita ou não te respeita. Você aceita esse homem desse jeito? Se sim, beleza. Eu fico triste, na verdade, porque não vai acabar bem. Se você não terminar com ele hoje, você vai terminar amanhã.
As coisas chegaram no ponto, romperam um respeito que agora é só para trás. Não vai mudar, não vai para frente. A pessoa não tá nem bebendo e já tá bebendo cerveja sem álcool. Imagina, dá pra estar tomando Coca-Cola, água, ele já tá bebendo cerveja sem álcool. Não vai parar de beber. E o problema não é a bebida. É quem ele é. É a forma como ele tem que trabalhar em terapia uma mudança de estilo de vida. É a forma como ele se acostumou, infelizmente, a ver o pai dele agredindo a mãe dele. Ele podia realmente ser uma pessoa totalmente diferente, mas não é essa pessoa que ele está se demonstrando ser. Muito pelo contrário, está demonstrando ser alguém que está pegando o mesmo caminho. Domingo ele veio aqui e eu passei mal, vomitei, chorei e não consegui olhar nos olhos dele. E essa raiva vai passar. Vai passar. Eu imagino, depois que a gente sofre, a gente fica com essa dor, com essa vontade de, né, de nem olhar nos olhos. Mas é natural que passe a raiva e você precisa estar forte, com a decisão forte para não aceitar mais isso na sua vida. A Ana me perguntou: houve alguma situação que a pessoa conseguiu mudar? Porque eu não sei se por amor tenho ficado cega. Sim, a senhora está cega. Mas ele pediu perdão para o meu pai. A mãe dele conversou com ele, pediu perdão aos vizinhos que conversaram com ele também. Ele disse que mudaria. Isso que eu tenho dúvida e pretendo ficar um tempo para saber dessa mudança mesmo e ter certeza. Ele não vai mudar. Não com você. Não vai. Enquanto a gente tem um relacionamento abusivo, onde já aconteceu alguns abusos, como xingamentos, como algum tipo de violência patrimonial, eu ainda acredito que a gente consiga fazer algumas mudanças, a depender do nível que surgiu essa violência. Né? A pessoa te xingou uma vez na vida, pode ser que ela nunca mais te xingue. A pessoa, né, colocou seu nome ali no Serasa, né? Pode ser que ela entenda e nunca mais cometa esse erro. Mas se ele te puxou o cabelo, ele vai puxar de novo. Mano. Eu não sei que certeza mais você precisa. Eu posso estar errada quanto os outros tipos de violência se repetirem ou não. Mas quanto à violência física, depois que rompeu o respeito, com você ele já sabe que ele pode te humilhar na frente de todo mundo, que ele pode te xingar na frente de todo mundo, que ele pode puxar o seu cabelo na frente de todo mundo, que ele pode montar um circo, um barraco, que é só ir lá pedir desculpas para você, pro seu pai, que nem o seu pai, né? O seu pai ainda te culpou. Ele ainda acha que deve ter algum grau de razão nisso, inconscientemente. A mãe dele, infelizmente, pode aconselhar o que for. Com você, ele sabe que ele pode aprontar mesmo. Da próxima vez, ele manda flores e a senhora vai perdoar. Essa é a questão, esse é o problema de quem vive um relacionamento abusivo e sofre de violência doméstica. As mulheres não querem normalmente prejudicar, elas não querem denunciar. Então, eu não tô nem aqui falando o quanto eu gostaria que a senhora fosse na primeira delegacia e denunciasse esse rapaz. Eu não tô nem falando disso. Eu tô falando pelo zelo da sua saúde emocional, da sua saúde física, que você termine esse relacionamento para que você não passe novamente por isso. E que a sua integridade física não fique mais abalada e nem a sua psicológica, porque a gente está aqui vivendo o ciclo da violência. Ele é um aspirar, onde a gente vive momentos de lua de mel, que é o que a senhora está vivendo hoje, onde existe amor, promessa, carinho, ele vai mostrar que mudou, ele vai tentar te agradar o máximo possível, vai ser muito arrependimento, muitos bons. Depois começam os momentos de tensão, a senhora vai começar a ver novamente ele tendo alguns extremos de ciúmes, alguns extremos de irritabilidade, algumas ameaças, até que acontece novamente o momento de explosão da agressão. E aí a gente vai mais uma vez passar por um momento de arrependimento, lua de mel. E esse ciclo começa a diminuir um período entre o outro, por isso que chama de uma espiral, vai diminuindo o tempo de ciclo. A doméstica é uma história que se repete muito parecida entre uma mulher e outra. Isso que a senhora está passando, todos esses sentimentos, esses medos, essas angústias, essa esperança de que ele mude, não é só você que sente. Muitas mulheres passam por isso. E quanto mais tempo você ficar nesse relacionamento, mais tempo você vai perder. Mais chances você vai perder de encontrar alguém que realmente mereça todo o seu carinho, todo o seu amor. Ele tem uma família presente, ele tem uma mãe presente,
Essa mãe pode cuidar dele com relação às questões de suicídio dele, vai poder dar apoio para ele. Você também me disse, isso é muito difícil de lidar, são muitos planos juntos, e apesar de tudo, ele sempre me tratou muito bem e ainda amo muito ele. O dia que ele te agrediu, antes de te agredir, tenho certeza que tiveram N outros dias de grosseria e xingamento. E os dias que ele te tratou bem, é a mesma pessoa, tá, Ana? Não tira os dias que ele te tratou mal e lide apenas com os dias que ele te tratou bem, como quem ele fosse se resumisse a parte boa. Não. Ele é a soma da parte ruim com a parte boa. E normalmente na balança a parte ruim vai pesar bastante. Porque não adianta nada ele fazer o melhor que for para você. Se na hora que o sapato apertar, ele explodir de ciúmes, ele explodir de controle e ele te agredir. Ele já te agrediu. Não quero mais a gente conversando, Ana, falando como se a agressão ainda fosse acontecer. Porque realmente é assim que começa. É um empurrão, é um apertão mais forte no braço, é um puxão de cabelo. Já já vai chegar os socos, os chutes e os enforcões. É, queria muito poder te dar uma esperança, uma notícia melhor, uma mensagem mais amorosa. Eu sei o quanto é difícil a gente ter construído um relacionamento, ter colocado tanta energia, tantos sonhos. Nós que somos mulheres, a gente deseja ter um companheiro, um parceiro de vida, alguém legal para dividir momentos bons. Quando a gente acha que encontrou essa pessoa, o nosso coração explode. Explode de felicidade, explode de planos, de expectativas. É muito frustrante a gente ver que não é essa pessoa, mas a gente precisa encarar essa realidade. Eu tô aqui sempre com empatia, não tô aqui para decidir o que as senhoras vão fazer ou não. Se a senhora decide continuar com ele, Ana, eu tenho todo o meu respeito, eu sei que não é fácil sair, mas o meu conselho é que você saia dessa. Então é isso, senhores. Peço que vocês tenham respeito pela Ana. Se alguém quiser comentar sobre o vídeo, fique à vontade, mas com bastante respeito e empatia. O momento que a Ana está vivendo não é fácil e ela foi muito generosa de permitir que partilhemos a história dela aqui conosco. Peço desculpas a Ana se em alguma coisa que eu disse ela se sentiu chateada, desmerecida, mas é meu papel ser o mais sincera possível aqui com vocês. Existem muitos homens bons, muitas mulheres boas, bons relacionamentos e todos nós merecemos esse nível de amor. Um amor que tem respeito, que tem dias de paz, tranquilidade, que tenha parceria, apoio, confiança. É isso que eu desejo para você, Ana, e é isso que eu desejo para todos nós.